Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. E hoje eu tô aqui para colocar em ordem de leitura os 25 livros publicados da Colleen Hoover. É muita coisa. Aqui eu tenho 24 livros em forma física e um em e-book, que é um conto que faz parte de um. Enfim, vocês vão entender quando eu for explicar. Mas no total aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas é muita coisa. A Colleen Hoover atualmente é a minha autora favorita. Vocês conseguem me levar a sério com esse bando de livros na minha frente? A Colleen Hoover hoje em dia é a minha autora favorita. Eu comecei a ler Colleen Hoover em 2014. Eu sou de humanas, mas temos aí 2014, 2015, 16, 17, 19, 20, 21. 7 anos que eu leio Colleen Hoover. Doido. O primeiro que eu li dela foi Slammed, que tá aqui. Mas como que vai funcionar isso? Vamos por partes. Primeiro, então, eu vou mostrar a ordem de leitura dos 25 livros, né, dos 24 livros e do conto. Essa ordem de leitura não saiu da minha cabeça, não foi uma coisa que eu pensei, vou criar uma ordem de leitura. Saiu do Instagram da Colleen Hoover. Tá lá pra qualquer um ver, só que eu vou fazer do meu jeitinho, né, porque às vezes não é todo mundo também que entende inglês e os vídeos delas, da Colleen, né, estão todos em inglês. E aí, depois que eu mostrar os 25 livros na ordem certa de leitura, a gente vai pro meu computador e eu vou colocar em ordem de preferência, já que agora eu posso falar que eu li os 25. Então eu vou criar o meu top 5 e daí eu vou mostrando qual ficou com 5 estrelas, qual com 4, qual ficou com 2. E é basicamente isso. Então vamos lá, eu vou mostrar a ordem de leitura exatamente como tá no Instagram dela. Então, é basicamente isso. Eu vou pôr vocês um pouquinho mais pra perto, vocês estão muito longe. Vocês vão perceber que tem um espaço vazio aqui na minha estante, que é onde os livros da Colleen costumam ficar. Então, por isso que o espaço tá vazio ali. Lembrando que essa ordem de leitura não foi tirada da minha cabeça, foi tirada do Instagram da própria autora. Então, vamos começar. A primeira parte é justamente os primeiros que eu li dela, mas enfim, foco. A gente tem a série Slammed, a trilogia Slammed, que aqui no Brasil ficou conhecido como trilogia métrica. Eu tenho os 2 primeiros livros em inglês e o último em português, mas eu vou colocar a capa original daqui do Brasil para vocês verem também. Então a ordem de leitura dessa trilogia é Slammed, que aqui no Brasil é métrica, Point of Retreat, que aqui no Brasil é pausa, e por último This Girl, que aqui no Brasil é essa garota. Então essa é a trilogia Slammed, a trilogia métrica. Slammed, Point of Retreat e essa garota. Isso aí é só o começo. E aí a gente vai pra trilogia Maybe Someday. Maybe Someday começou como um livro único, muito tempo atrás. E aqui no Brasil ele é talvez um dia? Então o primeiro é o Maybe Someday, que aqui no Brasil é talvez um dia. E aí depois tem um que eu não sei se tem aqui no Brasil, Beridas, que é o Maybe Not, que é uma novela, né, que como é chamado, que não é tão curto quanto o conto, mas não é tão grande quanto o romance, quanto a novel. Então vem Maybe Not, ele é Maybe Someday, Maybe Not, e aí por último tem o Maybe Now, que aqui no Brasil é talvez agora. Então essa é a trilogia do Maybe Someday. Maybe Someday, Maybe Not e Maybe Now. Beleza. Depois a gente vai para 2 livros que não são exatamente uma duologia, não são uma série, mas precisa ser lido numa ordem se você quer ter a experiência completa. Que no caso é Novembro 9 e O Lado Feio do Amor. Esse daqui é legal você ler antes desse, porque os personagens desse são citados em uma parte deste daqui. Isabela, eu li e não percebi. A primeira vez eu também não percebi. Eu fui entender melhor depois. Se não me engano, no terceiro Novembro 9, a Tate e o Miles daqui são citados aqui com uma coisa que é legal você ler se você já tiver lido esse. Então, não tem ligação nenhuma direta da história, mas é legal você ler primeiro O Lado Feio do Amor, que é Ugly Love, e Novembro 9, November 9. Então, esse e depois esse. A capa do inglês desse eu acho que é igual e desse daqui também. Eu acho que só a imagem de dentro do 9 que muda. Aleatório. Um livro que você não precisa ter lido nenhum desses pra ler é Confesse. E é isso. Você pode ler Confesse quando você quiser. E Confesse tem uma série de TV. Depois a gente tem a trilogia do Nunca Jamais. Então a gente tem... Vamos pôr na ordem certa. A gente tem o Nunca Jamais, Nunca Jamais parte 2 e Nunca Jamais parte 3.
Esses todos estão no Unlimited de graça como um único livro, que é só Never Never. Se não me engano, a grande maioria dos livros da Colleen estão no Kindle Unlimited, em inglês. Alguns em português, mas a maioria em inglês tá assim lá no Unlimited. E esse daqui não é só da Colleen Hoover. Esse daqui é da Colleen junto com a Terry Fisher. Então a gente tem o 1, o 2 e o 3. E eles são de uma parceria da Colleen com a Terry Fisher. Outro livro que não precisa ler nenhum outro pra entender ou pra ter um contexto e tal é Assim que Acaba, por mais que esse vai acabar com o seu coração. Mas é assim que acaba. A capa é igual à capa original. It Ends With Us, eu acho que é assim o título. Enfim, tá aqui também. Esse você pode ler sem precisar ler nenhum outro, mas se prepara porque assuntos delicados, violência doméstica, relacionamento abusivo e tudo mais. Outro que você não precisa ter lido nada para ler é As Mil Partes do Meu Coração. Mas a capa é igual, se não me engano. Mas esse você também não precisa, enfim, ler nenhum outro pra poder ler e entender a história desse. Eu tô deixando o mais complicado por último, porque se foi complicado pra Colleen Hoover explicar, imagina pra mim. Depois, a gente vai pra Tarde Demais, que é esse daqui, que é o livro mais polêmico da Colleen Hoover. Você não precisa ler nenhum deles pra entender ele. Ele é um standalone, né? Ele é um livro único. Só que esse livro é muito polêmico, ele é mais 18, ele toca em assuntos muito polêmicos. Ele fala sobre tráfico de drogas, ele fala sobre relacionamento abusivo, ele fala sobre violência doméstica, ele fala sobre muitas coisas pretas. Mas, enfim, você não precisa ler nenhum dos outros pra fazer sentido. Depois, a gente tem o primeiro suspense da Colleen Hoover, que é o Verity. E esse livro daqui, ele é o mais diferente da Colleen, ele é o mais fora da curva. Basicamente, todos esses que eu mostrei e tô mostrando são romances clichês com suas variações. Tipo, Tarde Demais é um romance clichê, mas tem toda aquela carga emocional por trás. É Assim que Acaba é um romance clichê, mas também tem toda uma carga emocional por trás. Enfim, basicamente a Colleen escreve um padrão, uma receitinha de bolo, que eu pessoalmente gosto muito, mas Verity é completamente fora da curva. É a Colleen indo lindamente fazendo e indo para outro lado. Então aqui a gente tem um suspense, um suspense psicológico, assim que a gente escreve, que é muito louco. Mas você não precisa ler nada pra entender a loucura dele. E é isso. Falando em loucura e um pouco fora da curva, a gente tem o Layla, que pra nós brasileiros é Laila, mas em inglês é Layla. Inclusive, uma vez eu tava vendo uma live da Colleen e alguém comentou: nossa, a Colleen falou errado, ela falou que era Layla. E tipo, gente, me ajuda a te ajudar. A gente é Laila, mas ela é Layla. E toda vez que eu falo Layla, eu pensei que a Leila é Layla. Mas enfim, esse é o Layla, ele vai sair agora aqui no Brasil, se não me engano, em abril. A capa ficou diferente, essa é a capa original que vai ter aqui no Brasil. Eu não gostei muito, eu gosto mais dessa capa, mas tá bonita, mas é que eu gostei mais dessa. Enfim, é isso. Esse livro, ele é diferente dos outros todos, porque ele é um romance clichê e tudo mais, mas ele é um romance sobrenatural. Ele pode ser considerado um suspense, mas não um suspense nível Verity, porque ele é um suspense sobrenatural. Tem fantasma. Mas é fantasma nível assustador, nível livro de terror? Não. Eu fiquei com um de medo de algumas coisas, assim, bem tipo que no começo da leitura, mas depois a vida segue normal, dentro do possível de um romance sobrenatural. Mas é isso, é um romance sobrenatural e você não precisa ter lido nenhum outro dos livros da Colleen pra entender esse daqui. Mas você vai dar um nó na tua cabeça pra você entender. Mas os comentários sobre os livros são daqui a pouco, né? Que aí eu comento sobre todos mesmo. Depois, outro que você não precisa ler nenhum pra entender é o Hard Bones, que também vai sair aqui no Brasil esse ano, mas esse eu não sei se tem data. É o segundo semestre, se eu não me engano. Mas não vou falar nada, só vou mostrar o tanto de post-it. E aí daqui a pouco vocês veem o que eu achei. Hard Bones é um romance clichê contemporâneo, assim como todos os outros que eu já mostrei, dadas as suas variações. E ele você não precisa, enfim, ter lido nada pra entender ele. Ele é um livrinho completo com começo, meio e fim. Outro livro que, em tese, você não precisa, isso nem a Colleen Hoover comentou no vídeo dela. Então, ó, vocês estão vendo isso só aqui, galera, ó, em primeira mão.
que é o Se Não Fosse Você, que em inglês é o Regretting You, e eu gosto muito mais da capa original, que vai aparecer aqui pra vocês, do que eu gosto dessa. Mas enfim, essa capa me irritou em vários sentidos. Eu acho que ela é de péssima qualidade, ela é bonita porque ela é brilhante, mas assim, ela parece papel de cartolina rica, é dos aluninhos ricos, né, que a gente ficava com o recalque na sala de aula, porque a cartolina deles era mais bonita. Mas enfim, isso não tem nada a ver com o livro, não é mesmo, Isabela? É mesmo. Esse daqui, em tese, ele é um standalone, ele é um livro único, você não precisa ler nada. Mas, se vocês lembram, eu comentei sobre o Maybe Someday agora há pouco. E o Maybe Someday, ele tem uma banda aqui, que é o Sounds of Cedar, e essa banda é citada aqui. Então, assim, se você quer ter a experiência de falar, eu sei do que ele tá falando, eu conheço isso e tal, lê Maybe Someday primeiro e depois lê isso. Isso não muda nada na história, nem é um spoiler. Mas é legal você já conhecer todo o contexto da banda que tem em Maybe Someday, talvez um dia, pra você aproveitar esse momentinho piquititico. É tipo o esquema de Novembro 9 e O Lado Feio do Amor. Não vai afetar nada a sua leitura se você leu ao contrário. Mas é legal ter essa experiência do tipo, eu sei do que ele tá falando. Então, esse daqui também entra nesse sentido de que você pode ler aleatório. Mas se você quer ter essa experiência que eu achei muito legal, você lê primeiro o Maybe Someday. Não precisa ser a trilogia inteira, porque a banda já é citada aqui e tal. E aí depois você lê esse. Tá, agora a gente vai pro que a Colleen Hoover considera o mais complicado de todos, que é a... Gente, peraí, deixa eu pôr em ordem pra facilitar a minha vida. Agora a gente vai pro mais complicado de explicar, segundo a própria Colleen Hoover, que são os livros da série Hopeless. Não é necessariamente uma série, e eu vou explicar isso melhor, mas em tese essa é a série Hopeless, todos esses livros aqui. Inicialmente a gente teve um caso perdido, então você tem que ler, né? Eu não vou obrigar ninguém a ler nada, mas se você quiser ler na ordem. Você vai ler Um Caso Perdido, depois você vai ler Sem Esperança, e aí você pode ler depois Finding Cinderella, que aqui no Brasil é Em Busca de Cinderela, se não me engano. Tá, a capa é igual. Aqui a gente tem dois personagens daqui, então pra você entender esse, você precisa ter lido esses, beleza. Então, a gente tem aqui, essa é a trilogia original Hopeless. Então, essa é a trilogia original, assim falando. Um Caso Perdido, Sem Esperança e Finding Cinderella, Em Busca de Cinderela, Finding Cinderella, que é a ordem de leitura. Só que aí, depois a Colleen escreveu esse livro, que é Todas as Suas Imperfeições, All Your Perfect em inglês, e a capa eu não gosto, eu gosto muito mais dessa capa. Então tem hora que eu gosto mais da capa original gringa, tem hora que eu gosto mais da capa original aqui, isso não tem nada a ver com a ordem de leitura. Desculpa. E aí ela escreveu esse, que em tese você não precisa ter lido nenhum desses pra ler esse. E realmente, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de nenhuma história pra ler essa história. Só que tem um pequeno acontecimento que acontece, no final desse livro, que linka esse livro com este livro. E aí, pra fechar os esquemas bem fechados, ela juntou All Your Perfect e Finding Cinderella e escreveu Finding Perfect. E aí acabou virando uma grande série que precisa ser lida numa determinada ordem pra fazer sentido. Se você não quiser ler os outros livros, se você é rebelde e quer ler só esse daqui, não vai afetar em nada na sua vida. De verdade. Você vai ler e você não vai sentir falta de nada, de nenhuma explicação, e não, tudo vai fazer sentido, tudo vai se encaixar muito bem encaixado. Mas, se você quiser ter a experiência completa, a ordem de leitura é Um Caso Perdido, Sem Esperança, Finding Cinderella, Em Busca de Cinderela, Todas as Suas Imperfeições e Finding Perfect, que eu acho que não foi publicado no Brasil ainda, mas tá de graça no Kindle Unlimited. Então, essa é a que é a mais doida de se entender. A própria Colleen se enrolou explicando, mas eu espero que eu tenha explicado bonitinho pra vocês e que tenha dado pra entender. Então, esses... Ah, não, falta um. É que é no outro, é no Kindle. E por último, mas não menos importante, a Colleen fez parte de um livro que é uma coletânea de contos que se chama One More Step. E nesse daqui, que também não tem em português, mas tá no Kindle, mas não tá de graça.
Ela escreveu o último conto, se não me engano são 6 contos aqui. Eu ainda não li os outros, eu li só o dela por enquanto. Mas eu pretendo ler os outros porque eu fiquei bem curiosa com a premissa dele. Todos os contos desse livro começam com One More Step, é a primeira frase do livro, mais um passo. E aí a gente tem aqui o conto Saint, que é o conto da Colleen Hoover. Você não precisa ter lido nada pra entender. É um conto bonitinho com começo, meio e fim. São mais ou menos 60 ou 70 páginas. E é isso, faz parte dessa coletânea de contos, que é o One More Step. E o conto dela se chama Saint. E é isso, agora é isso. Então esses são os 25 livros publicados, na verdade 24 livros publicados e um conto que faz parte da coletânea, que são 26... Ih, eu sou de humanas. Vamos fingir que nada aconteceu? Vamos. Então esses são os 24 livros publicados, mais um conto que faz parte da coletânea, e que juntando nós temos 25 publicações da Colleen Hoover até o dia de hoje, que é dia 6 de março de 2021. E aí? No momento ela comentou recentemente que ela tá escrevendo 6 livros. Então em breve teremos muito mais Colleen Hoover, mas por enquanto, essa bagunça é o que temos dela. E uma mala que fica ali pra eu pôr a roupa pra lavar. Então agora eu vou passar vocês pra um outro canto pra eu conseguir pôr o meu computador aqui e a gente avaliar os 25 livros da Colleen Hoover com a minha opinião. Da última vez que eu tentei gravar a tela e compartilhar com vocês, deu meio errado. Então hoje eu espero que eu tenha aprendido com os meus erros e desenhos. Então é isso, vamos lá. Cadê? Screen Recorder, tá aqui. É isso. Tá. Iniciar. Tá. Eu acho que tá. Ai, gente, eu espero tanto que esteja. Bom, os numerozinhos estão rodando, tá piscando um trem aqui na tela. Então eu espero do fundo do coração que agora vocês comecem a ver o que eu estou vendo aqui também. Beleza. Então aqui a gente tem os 25 livros publicados da Colleen, que eu acabei de mostrar todos pra vocês. E eu separei pela ordem de avaliação que eu fiz no meu Scooby enquanto eu li. Lembrando que o primeiro livro da Colleen eu li em 2014, ou seja, tem um bom tempo. Então eu tive que olhar no Scooby pra lembrar qual era a nota de todos que eu tinha dado. Eu sabia mais ou menos por cima. Eu separei em top 5, e o top 5 por enquanto tá vazio, porque eu vou montar o top 5 agora com vocês. Nem eu sei meu top 5 da Colleen, na verdade, eu vou descobrir agora com vocês. E aí depois vem os livros que ficaram com 5 estrelas. Todos que estão no coraçãozinho também ficaram com 5 estrelas, mas ficaram com 5 estrelas mais coração. Os que estão com 5 estrelas ficaram apenas com 5 estrelas. Depois a gente tem 4 estrelas e 2 estrelas. Então vamos por partes. Vamos começar com 2 estrelas pra eu me explicar. Eu chutei a câmera, mas tudo bem. Vamos começar então com as 2 estrelas que a gente tem aí. A gente tem Nunca Jamais parte 3, que ficou com apenas 2 estrelas. Tá lá longe. Será que eu consigo pegar? Acho que eu vou passar todos os livros pra cá, peraí. Que aí quando eu quiser falar deles, eu consigo. Vamos por partes, Isabela, vamos por partes. Então, nesse caso aí, o que ficou com 2 estrelas é esse daqui, que é o Nunca Jamais parte 3. Eu vou ser muito sincera com vocês, gente, eu detestei. O começo dele é bom e o final é péssimo. Ele é um péssimo final pra uma trilogia que tinha tudo pra ser muito legal. O primeiro livro é bom, o segundo livro é bom também. Daqui a pouco eu falo sobre ele, eles estão mais ali pra cima. Só que esse daqui foi uma escolha tão tosca de final. É uma escolha tosca que talvez se compara um pouco ao final de Verity e de Layla. Só que assim, nesse daqui não funcionou. Nos outros funcionou. Nesse daqui, eu terminei e só fiquei tipo assim, eu não acredito que eu passei 3 livros pra chegar nisso. Eu fiquei tão revoltada que ganhou 2 estrelas e é isso. Mas esse livro não é só da Colleen, né? Da Colleen com a Tarryn Fisher. Então, eu não sei qual a ligação aí das duas nessa escrita. Talvez elas escrevam melhor separadas do que juntas. Enfim. 4 estrelas, nós temos aí Novembro 9 e As Mil Partes do Meu Coração. E eu já vou colocar as mil partes. Eu já vou colocar As Mil Partes do Meu Coração na frente de Novembro 9, porque eu acho que ele é melhor que Novembro 9. Novembro 9, na verdade, era pra ter ficado com 3 estrelas. Na época eu não tive coragem de dar 3 estrelas e ficou com 4. Eu li ele durante uma maratona. Ele foi o último livro que eu li na maratona, quando eu li 9 livros em um dia.
E aí, por um tempo, eu achei que eu não tinha gostado tanto porque eu tava cansada. Mas na verdade é porque eu achei esse livro muito problemático. Reassistindo o vlog, revendo as coisas que eu achei sobre ele na época. O personagem principal, que é o Ben, ele é muito problemático. É um relacionamento muito abusivo, do qual eu não gostei e eu acho que não combina muito nem mesmo com o estilo da Colleen Hoover, se a gente for comparar com os outros livros, sabe? Eu sei que esse é o favorito de muita gente, então não levem pro pessoal. A opinião da gente é algo muito pessoal. Então tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião, Isabela, com a minha vivência lendo o livro, porque eu acho que tem isso também. O momento que a gente lê o livro afeta a nossa leitura e as nossas vivências afetam isso. Então, um livro nunca é o mesmo para outra pessoa, sabe? Um livro nunca é o mesmo para duas pessoas. Que dirá para quantas, sei lá, eu que leio Colleen Hoover, né? Então, assim, tá, eu achei ele muito problemático. Era pra ele ter ficado com 3 estrelas, ficou com 4. Foi uma leitura boa, mas ao mesmo tempo, enfim, é isso, sabe? Então, por isso que ficou com 4 estrelas, que era pra ser 3. Então ele vai ficar ali mais pro cantinho. As 1000 partes do meu coração, eu não sei onde tá. Achei. As 1000 partes do meu coração eu li ano passado. E assim, ele ficou com 4 estrelas porque foi uma leitura muito lenta, muito arrastada. E mais uma vez, eu sei que ele é favorito de muita gente, mas essa é a minha pequena e humilde opinião. Obrigada. O que acontece? Esse livro, o que eu entendi dele é que ele retrata a cabeça da personagem principal durante um momento de depressão dela. E eu falo momento de depressão porque isso pode acontecer, você não é depressivo pra sempre. E eu não estou usando o depressivo da forma como muita gente usa de qualquer jeito. Depressão clínica mesmo, sabe? E assim, é uma bagunça o começo dessa história, porque a cabeça da personagem tá uma bagunça. Então faz sentido, porque a gente tá lendo a história pela cabeça da personagem que tá uma bagunça, então o começo é uma bagunça. Só que ao mesmo tempo, isso me desanimou muito durante a leitura, até eu entender que era isso que estava acontecendo. E eu nem sei se é isso mesmo, essa foi a minha interpretação, sabe? Então é um livro bom, mas que é uma bagunça. E é isso. Então vamos agora para as 5 estrelas. E eu até meti a mão na boca. E aí nos 5 estrelas a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Porque a gente tem aqui, é assim que acaba. Esse livro acabou com o meu coração. Eu não vou mais mostrar porque a logística não vai funcionar. As capas estão ali, eu já mostrei todos os livros, eu acho que vai ficar melhor pra vocês entenderem do que eu, né, dando uma de polvo aqui. É assim que acaba, é um romance contemporâneo que trata sobre violência doméstica, relacionamentos abusivos e você saindo disso porque você descobre que você merece mais. Só que é um processo lento, é um processo dolorido e a gente acompanha e a gente sente a dor junto com a personagem principal. Ele ficou com 5 estrelas, pra mim ele mereceu as 5 estrelas, mas nem de perto ele é uma leitura fácil, sabe? Mas é uma leitura muito necessária, principalmente pra nós mulheres, porque ele mostra, a gente às vezes julga, tipo, por que a fulana tá naquele relacionamento que a gente sabe que é abusivo? A gente não pode julgar, sabe? Infelizmente, a gente ainda vive num mundo muito machista. E quanto mais informação a gente tiver pra não acabar numa situação dessa, melhor. Mas se a gente acabar, a gente também não pode julgar nem ser julgada. A gente tem que ser ajudada e ajudar. E esse livro mostra muito isso. Enfim, é isso. Um Caso Perdido é um livro que eu li faz muito tempo. Eu devo ter lido ele em 2014 também, no máximo 2015. Mas ele também trata sobre traumas e tudo mais, só que de um jeito um pouco mais adolescente. É assim que acaba, é mais pro lado adulto dos traumas. E todos os livros da Colleen têm uma carga emocional e dramática muito forte. Eu vou falar a verdade, eu não lembro muito dos detalhes dele. Assim... Descobri uns livros aqui. Por isso que eu falei que eu não ia brincar de polvo, né? Basicamente, a Sky, ela tem uma mãe adotiva, ela tem alguma coisa no passado dela que ela não reconhece. E aí o livro é a gente tentando descobrir sobre a vida dela junto com ela. E várias coisas acontecem, enfim, na época eu amei muito. E aí logo em seguida vem o Sem Esperança, que é a continuação do Um Caso Perdido. E assim, faz muito tempo que eu li, galera. Eu tentei reler as resenhas e tudo mais, pra, né, lembrar o que eu achei e tal. Mas esse daqui não é exatamente uma continuação. Ele é mais esse daqui pelos olhos do Holder.
e com algumas novidades. Então é basicamente a mesma história vista de dois lados diferentes, porque toda história tem dois lados. Tarde demais. Gente, esse livro foi evitado por mim durante anos. Desde que ele foi lançado aqui no Brasil, eu evito ler esse livro. E eu li ele, sei lá, semana passada, se não me engano. E assim, eu vou ser bem sincera com vocês, me surpreendeu muito, e muito positivamente. Todo mundo sempre falou muito mal dele pra mim, do tipo, ele é péssimo, ele romantiza coisas absurdas e tudo mais. Ele é péssimo, mas não é bem por aí. Ele realmente tem coisas absurdas, mas são coisas absurdas reais. A gente tá falando sobre tráfico de drogas, a gente tá falando sobre relacionamentos abusivos, a gente tá falando sobre violência doméstica. É assim que acaba num nível extremo, sabe? É tarde demais e é assim que acaba. Tem muitas similaridades, mas um é muito mais intenso do que o outro, porque é numa realidade muito mais extrema. Por mais que os dois se sintam reais, porque são reais. Infelizmente, né? As coisas que acontecem lá. No Tarde Demais, a gente tem uma menina que namora um traficante. Ela não sabia que ele era um traficante quando eles começaram o relacionamento. Depois ela precisa voltar pra esse relacionamento, mesmo depois de ter fugido dele, sabendo que era muita treta, porque ela dependia financeiramente dele pra ajudar o irmão dela. Eu vi recentemente um comentário aqui no canal que eu ainda não respondi, porque eu não tive tempo. Desculpa, galera, mas a minha semana, né, 2 empregos, é puxada. E tá pra voltar às aulas híbridas, eu sou professora, tá um caos. Mas eu vi um comentário que era alguém falando que a menina era tão ruim quanto o traficante porque ela usava do dinheiro dele. E eu discordo tão plenamente disso. Eu acho que a gente não tem como saber o que passou na cabeça dela, porque ela precisava ajudar o irmão. E ou era o irmão sem nenhuma assistência médica, ou ela, sabe, assim, é um negócio que não tem como a gente julgar. E que bom que eu não julguei pra ler esse livro. Mas, mais uma vez, ninguém lê o mesmo livro do que a outra pessoa. Você pode ter gostado de Um Caso Perdido tanto quanto eu, e eu aposto que a gente leu de livros diferentes, porque a gente tem vivências diferentes, ideias diferentes, ideais diferentes, enfim, tudo isso. Então, Tarde Demais é um livro que, como a própria Colleen Hoover diz, é para mais de 1000 anos, 1 milhão de anos, não é nem mais 18, é mais 1 milhão. Mas pelo tanto de... Tem cena de estupro. Eu até enrolei a língua pra falar. Tem cena de estupro, tem consumo de drogas, tem venda de drogas, tem relacionamento abusivo, tem violência doméstica real, oficial acontecendo ali, sabe? Então não é um livro fácil, não é um livro que eu leria de novo, por exemplo. Mas é um livro real, sabe? Isso acontece, tem lugares que isso tá acontecendo, sabe? Enfim, é isso. Então, ficou com 5 estrelas, ele é ótimo, mas ele é péssimo, e é isso. Maybe Not, o tanto que eu me diverti com esse livro, não tá no gibi. Que livro leve, que livro engraçado. O livro conta a história do Warren e da Bridget, que são 2 personagens que aparecem em Maybe Someday. Eles moram na mesma casa do Reed, que é o personagem principal de Maybe Someday. E essa novela, né, essa que não é nem conto, nem romance pelo tamanho, é basicamente a história deles se conhecendo e virando namorados e tal. E é leve, é engraçado, é ridículo de bom e é ridículo, sabe? Porque os 2 personagens são assim, então, nossa, me diverti demais. Se não fosse você, eu li hoje. Na verdade, eu comecei a ler e terminei hoje. E assim, ficou com 5 estrelas. Quase ganhou um coração de favorito. Foi por muito pouco. Mas ele entra numa categoria que é a mesma categoria do que eu vou explicar quando chegar em Heart Bones. E qual outro? Tarde Demais, que eu acabei de explicar. Ele é muito real. E por ser muito real, às vezes a gente fica bravo com a realidade, porque muitas vezes a gente lê porque a gente não quer a realidade. Qual é? A gente tá no meio de uma pandemia. A última coisa que a gente quer pensar, às vezes, é na realidade, sabe? Então, às vezes incomoda o quão real é. A gente tem um relacionamento de mãe e filha, passando por muitas tretas, muitas provações. E a menina é adolescente, a Clara. Então, assim... É briga de mãe e filha, enquanto a filha tá descobrindo o amor, tá se apaixonando, e a mãe tá passando por outras tretas de casamento e de realidade, de problemas financeiros e tudo mais. E as duas batem de frente porque elas são muito iguais. Então, assim, eu acabei o livro querendo ligar pra minha mãe. É isso, e o livro é ótimo, mesmo. Layla é o livro mais absurdo que eu já li na
Mas é muito bom. Eu acho que ele tá por aqui, cadê ele? Tá lá? Você tá lá, vai ficar lá. Cabeleira Leila. Ah, tá aqui, tá na minha frente. Aqui é muito livro. Eu falei que eu não ia pegar os livros, né? Mas é isso. Mas é porque, só pra vocês entenderem um pouco. O Cabeleira Leila, esse livro, gente, ele é insano. Tem vlog de leitura aqui. A maioria desses que eu tô mostrando tem vlog de leitura ou resenha ou os dois. E os links estão sempre aqui embaixo. Esse livro a gente tem um casal que passa por um trauma muito grande. E aí tem uma mudança de personalidade muito forte na menina. E ele resolve voltar para onde tudo começou para ver se eles se reapaixonam, se as coisas voltam um pouco ao normal. Depois desse trauma absurdo que eles passaram. Só que quando eles chegam nesse lugar que eles se conheceram a primeira vez e tal, pra viver tudo de novo, tem uma fantasma lá. E é isso. E o resto eu não posso contar, que senão é tudo spoiler. Mas esse livro é genial. E é absurdo. É muito absurdo. Absurdo nível Never Never, um Nunca Jamais. Só que eu não fiquei tão brava com o final. Tipo assim, são absurdos igual. Só que esse me irritou e esse não. Mas esse eu sei que vai irritar muita gente. Se prepare. Eu falei isso para um amigo meu, Gustavo. Quando a galera Record decidiu lançar Leila primeiro do que Hard Bones, eu falei, gente, que tiro no pé. Porque esse livro, ele é 880. Você vai amar ou você vai detestar. Porque ele é muito absurdo. Absurdo é uma palavra pra descrever Leila. Só que é genial. E eu amei. E eu li, tipo... Só que eu sei que é um livro que não vai agradar todo mundo por ser diferente nesse sentido. Mas é Colleen Hoover, a escrita é maravilhosa. Depois a gente tem Verity, que tá lá longe e vai ficar lá longe, eu acho. Não tá aqui, tá? Não, tá lá. Ah, tá na minha fuça. Verity, esse tá sendo uma marcação porque eu li pelo Kindle, depois que eu comprei o físico. Verity, como eu falei, é o livro mais fora da curva da Colleen Hoover. Ele é um suspense dramaticíssimo e também muito absurdo. Assim, chega numa parte do livro que você tem certeza que você é o culpado. O livro conta a história de uma escritora e ela é convidada pelo marido de uma outra escritora para terminar o livro que ela estava escrevendo antes de ela entrar num coma. E aí ela vai morar na casa dos dois, onde a mulher está em coma e onde o marido dela está lá. E aí ela começa a ler uma biografia que a mulher começou a escrever. E é tudo surreal. E aí você não sabe se o marido tem culpa em alguma coisa, ou se era a Verity, que é a mulher em coma, que tinha culpa de alguma coisa. Ou se... Gente, juro pra vocês, é assim... É insano. É insano. E é muito bom. Mas tem que ter estômago, tem que ter mais de 18, tem que, enfim, tá com a cabeça aberta, porque é um suspense psicológico muito doido. Depois tem One More Step, que eu li hoje também, hoje pela manhã. E esse, eu não paro de pensar nele desde que eu li. Vai sair vlog de leitura dele e do Se Não Fosse Você na quarta-feira. Mas ele é um conto, né? Ele é um conto, ele tem 60 ou 70 páginas. E ele conta a história de uma escritora. Acho que a Colleen tem 3 ou 4 livros sobre escritores. Verity, Novembro 9 e esse. E tem escritor de música, né? Compositor também. Então, enfim. Tá. Mas é uma escritora que ela tá num bloqueio muito grande. Ela não tá conseguindo escrever. Ela tá escrevendo sobre um policial que tá tendo um caso com uma mulher. E ela tá reclamando que ela nunca teve um caso. E aí aparece um policial na porta dela. E por muito tempo você fica... É meio vibes Verity. No sentido de que por muito tempo você fica duvidando da sua própria cabeça. Porque você não sabe se aquele policial é real, se ela tá criando aquilo, se tem alguma treta por trás daquilo. E aí quando você descobre o que realmente tá acontecendo ali, você descobre que você não é nada do que você esperava. E é mais caótico ainda. E é muito pequeno e acontece muita coisa. E eu achei genial. Genial. Assim, eu não consigo parar de pensar nele. Ele quase que ganhou um coraçãozinho de favorito, mas foi por muito pouco. É porque era muito pequeno. Se tivesse mais informações, é porque o final acaba muito rápido. Eu acho que é por isso. O final... Eu queria mais quando chegou o final, então talvez seja por isso. Essa garota é o que eu menos gosto da trilogia de Slammed. Ele é o Slammed pela visão do Will, se eu não me engano, também faz muito tempo que eu li. Mas com algumas informações a mais, que é legal, mas
eu gosto mais dos 2 primeiros, de Slam e Point of Retreat. Finding Cinderella, ele conta a história de 2 personagens, a Six e o Daniel, que fazem parte do universo de Hopeless, que eu mostrei pra vocês, que é aquela bagunça de ordem de leitura. É bem legal, é bem levinho, tem meio que uma vibe maybe not, personagens secundários. É bem levinho entre aspas, tá? Tem um senhor drama por meio dele, mas é leve no sentido de que é uma leitura rápida, mas tem um senhor drama. Tudo da Colleen, né, é muito dramático. Nunca Jamais 2 foi o meu favorito da trilogia. E que se o 3 tivesse seguido a vibe do 2, teria sido surreal, assim, porque tudo fica muito louco no 2. Porque eu já vou falar também do 1 nessa jogada. O Nunca Jamais 1 e 2, a gente conhece um casal que perdeu a memória. E tem alguma coisa acontecendo pra eles terem perdido a memória. Porque a cada virada de dia eles perdem a memória de novo. Então eles não lembram nem que eles eram um casal, eles não sabem o que aconteceu ali. Ela vai parar num lugar presa e tem coisas acontecendo e é muito... É uma mistura de Verity com Layla que deu errado. Pra mim, lembrando, tá? Opinião própria, no caso. Tem a vibes Verity, porque é um suspense muito doido que você às vezes duvida até de você mesmo. Tem umas vibes Layla, como você quiser chamar, porque tem horas que parece ser sobrenatural. Então, é isso, mas o 2 eu gostei muito. E o 1 eu também gostei bastante, tanto que eu continuei lendo. Mas é isso. Confesse, é um livro fantástico que virou série de TV. Eu ainda não assisti, não sei se eu vou assistir, porque tem muita gente que não gostou. Mas mais uma vez, o que eu aprendi com Tarde Demais é que eu só posso julgar depois de eu mesma ler pra poder julgar. Mas enfim, quem sabe um dia. Maybe Someday. Não, mas Maybe Someday de lá vazio. Não vamos misturar as coisas. Confesse conta a história de um pintor que pintava as confissões das pessoas que deixavam anonimamente lá. Mas também o relacionamento que ele começa a construir com uma pessoa que tem muita bagagem, muitos traumas e um relacionamento abusivo Aí você vai falar. Um relacionamento abusivo na bagagem, muita coisa pra resolver, muito dramático, mas eu acho que eu já não preciso mais falar mais isso, né, sobre os livros da Colleen, todos são muito dramáticos. O Lado Feio do Amor, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não lembrava muito, eu tive que reler minha resenha. Ele é um relacionamento entre uma enfermeira e um piloto, se não me engano. E, enfim, eu não lembro muito de verdade, mas também tem aí 6 anos que eu li ele. Então, é isso. Mas na época eu gostei muito. E a resenha tá completa lá no blog. E é isso, esses são os 5 estrelas. Então agora eu vou colocar em ordem esses que são 5 estrelas. Ai, meu Jesus. O que eu faço aqui? Eu acho que Maybe Not vai estar mais aqui pra frente. Eu não sei se ele vai chegar a ser o primeiro dos 5 estrelas, mas ele quase ganhou o coração de favorito. One More Step tem que estar aqui também, porque eu não consigo parar de pensar nesse conto. Eu não consigo, mesmo. Layla também tem que estar bem aqui pra frente. Tarde Demais pode estar mais pra trás, mas também não por último. Essa Garota pode estar bem mais pra trás. Nunca Jamais 2 pode estar bem mais aqui pra frente. Sem Esperança na Frente de um Caso Perdido. Se não fosse, você também ficou quase, né? Então eu acho que pode ficar antes do Assim que Acaba. Verity pode ficar por aqui assim. Um Lado Feio do Amor eu vou colocar por último, porque eu não lembro. E olha o tanto de detalhe que eu lembro dos outros livros que eu também li faz muito tempo. Então isso não quer dizer que eu não gostei, mas quer dizer que não impactou tanto a minha vida. Profundo, eu sei. Confesse pode ficar por aí mesmo. Finding Cinderella pode ficar por aqui assim. Então a gente tem Maybe Not, One More Step, que na verdade é o Saint, né, que eu conto. Layla, Se Não Fosse Você, É Assim que Acaba, Nunca Jamais 2. Sem Esperança, Um Caso Perdido, Tarde Demais, Confesse, Verity, Nunca Jamais 1. Finding Cinderella, Essa Garota e O Lado Feio do Amor. E agora vamos para os nossos corações. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, só 2 desses não vão subir para o top 5. Hard Bones assim, cadê? Tava por aqui. Foi um dos meus livros favoritos de 2020. Um dos meus favoritos da vida.
assim, o tanto que esse livro mexeu comigo e com a minha cabeça não tá no gibi. A gente tem a história do Samson e da Bea. E assim, tem vlog de leitura aqui no canal. Putz, que livro! Esse livro, eu acho também que ele não vai agradar muita gente. Mas ao mesmo tempo eu espero que ele agrade muita gente. E por que eu acho isso? Porque as decisões tomadas no final são irritantes. Mas são irritantes porque a gente não está vivendo o que eles estão vivendo. E mais uma vez é a minha opinião, né? Da minha vivência, de eu ter lido esse livro. De eu ter lido esse livro. Enfim. Porque tudo que eu for falar pode ser um grande spoiler. Mas eu vou evitar falar o que eu falaria, então. Mas esse livro, ele mexeu fundo, sabe? E quando eu entendi, porque eu fiquei muito revoltada, eu acho que isso eu tenho no vlog de leitura. Quando eu entendi o porquê que eu tava revoltada, e eu falei, não, eu não posso estar revoltada assim, porque eu nunca passei nem por 1% do que a Bea já passou, nem pelo que o Samson passou e tá passando. Eu não posso julgar eles. Quando eu comecei a ver pela visão, uma visão menos julgando o que tava acontecendo, minha cabeça fez tipo... E eu amei num grau absurdo. Então, definitivamente, ele está no meu top 5 da Colleen Hoover. Todas as suas imperfeições, e que faz parte daquela bagunça do Hopeless, ele pode ser lido independente. Quando eu li ele, eu não sabia que ele fazia parte dessa bagunça, inclusive. Esse livro também é muito real. Esse livro também é muito... Eu tenho zero vontade de casar, mas se um dia eu casar, eu vou obrigar meu marido a ler esse livro. Porque o relacionamento deles tá por um fio pra acabar, pra desmanchar. E eles encontram a força de um jeito tão fantástico, e tão real, e tão honesto, e tão... É fantástico. Mas eu não sei se ele tá no meu top 5. Mas ele é muito fantástico, tanto que ele tá no coração. Depois a gente tem Maybe Someday. E aí, eu não vou nem falar nada antes de fazer o que eu vou fazer. Ele é o meu favorito da Colleen Hoover. Hard Bones ficou muito perto de tirar esse posto do Maybe Someday. Mas a conexão que eu tenho com esse livro é algo que nenhum livro nunca chegou perto de acontecer. Maybe Someday, ele tem uma playlist, ele tem um CD. E o que acontece? Os personagens, o Reed e a Sydney, eles se encontram enquanto o Reed ainda tinha uma namorada. Só que eles não se amavam mais, eles estavam muito juntos por conveniência, por coisas que a gente vai descobrindo durante o livro. Só que assim, o Reed e a Sydney começam a escrever músicas juntos. E a conexão deles vai surgindo através da música. O Reed é surdo, tem isso também. Mas eles escrevem as letras, escrevem as músicas, e muitas vezes eles não se comunicam, tipo, falando obviamente que não, mas por mensagens, que é como eles se comunicavam. Eles fazem isso pela música. E às vezes você tava lá, eu, no caso, tava lá lendo, e eu queria muito que alguma coisa acontecesse, ela não tava acontecendo, e aí aparecia na música, e eu tava ouvindo a música, e era uma explosão de sentimentos única. Esse, pra mim, é o melhor livro da Colleen Hoover. E eu vou pedir um negócio muito sério pra vocês. Esse livro tem músicas, muitas. Ele tem um CD. E a tradução dele, eu tenho certeza que ficou maravilhosa. Mas a adaptação das músicas eu não gostei muito. Eu nunca li o livro em português, eu só li ele em inglês. Mas eu pedi pra um amigo uma vez tirar foto da minha música favorita daqui. Não, da minha segunda música favorita daqui. E eu vi o quão sem sentido a adaptação ficou. Então, eu até falei pra um amigo que não tinha gostado muito de Talvez Um Dia, pra ele ler Maybe Someday. A Isabela, mas eu não sei inglês. E tá me dando alergia, né? Porque esse livro tava tudo no estante. Mas eu não sei inglês, tudo bem. Lê o livro em português, mas vai procurar a tradução das músicas no Google e não a adaptação. Por favor. Porque merece. Tá. E aí a gente tem Finding Perfect. Esse vai ficar só no coraçãozinho mesmo. Mas assim... é maravilhoso, porque ele fecha os esquemas daqui com os esquemas do... Deixa eu pegar aqui. Esse livro é bom, mas não é nada espetacular. Esse eu achei espetacular e eu tô quase já subindo ele de uma vez pro top 5. E esse daqui fecha esses dois de um jeito que você não sabia que precisava. E a vida faz mais sentido. E você tem isso aqui, esse livro aqui é um abraço.
Ele é a Colleen falando muito obrigada por vocês existirem, então tomem aqui isso daqui. E é tudo que eu posso falar, senão vai ser spoiler de 2 livros. Nossa senhora, ninguém merece spoiler de 2 livros. Mas ele vai ficar aqui. Mas esse daqui já vai subir pra cá. E aí a gente encontra Maybe Now. Gente. Ele só não é melhor pra mim do que Maybe Someday, porque Maybe Someday tem as músicas. E eu não tô em dúvida se eu coloco Heart Bones ou Maybe Now como segundo. Não, vai ficar Heart Bones, ele fica em terceiro. Mas ele quase roubou o posto de Heart Bones e quase roubou o posto do Maybe Someday. É porque aqui não tem as músicas. Basicamente isso. Aqui tem músicas, mas não tantas quanto em Maybe Someday e nem com tanto sentido. Porque aqui os personagens principais já estão juntos, já passaram por tudo que passaram em Maybe Someday. Eles não precisam mais ficar fazendo confissões disfarçadas nas músicas. Então não tem o mesmo impacto. Mas, meu Deus, esse daqui parece esse daqui no sentido de que a gente não sabia que precisava, mas precisava. Então, muito obrigada, Colleen Hoover. Porque esse livro é leve. Eu comentei no vlog de leitura dele, que tá aqui no canal, que ele parece uma grande temporada de Friends, o seriado, sabe? Um bando de amigos junto, porque tem a Maggie, que é a ex do Reed, aí tem o Warren, tem a Bridget, tem a Sydney, tem o Reed, aí tem o médico, que a Maggie começa a ter um crush. Então, assim, é um grande episódio de Friends, sem dramas. É o livro menos dramático da Colleen Hoover da vida. Esse livro aqui não vai destruir seu coração, ele vai deixar um quentinho no seu coração. Você vai rir, vai se divertir e parece que você tá assistindo Friends. Pronto. Tem que estar no top 5. Aí a gente chega em Slammed e Point of Retreat. Assim, faz muito tempo que eu li, eu não tava nem na câmera falando, olha só como eu sou cabeçuda. Faz muito tempo que eu li esses 2 livros, tanto Slam quanto Point of Retreat. Mas eu já sei que é Point of Retreat que vai subir e ele vai ficar na frente de todas as suas imperfeições. Slammed conta a história da Lake e do Will. Esse foi o primeiro livro que eu li da Colleen Hoover e ele me abriu um caminho de possibilidades novas de leitura quando eu li esse livro. E, nossa, surreal. Slammed tem uma mesma vibe de Maybe Someday que tá... Olha só como é que tá aqui. Não tá dando, tá difícil. Mas vamos lá. Slammed tem a mesma vibe do Maybe Someday. Olha, eu apertando coisa na tela. Porque ele tem slams. Slams são poemas ritmados que são declamados com ritmo. Expliquei porcamente, mas é isso. E os 2 têm, muitos. Adoro, inclusive. Nossa. Agora que eu tô lembrando, peraí que eu vou pôr Slammed na frente desse daqui. Volta pra cá. Só que Point of Retreat... O Will era professor da Lake, mas eles se conheceram antes de saber que ele ia ser professor e tal, e o relacionamento deles é muito respeitoso, não é nada problemático nem nada, mas também tem todo um drama com a mãe da Lake e o irmãozinho dela. Mas o Point of Retreat... Vocês estão vendo como vermelho meu nariz tá de alergia? Pois é. Mas o Point of Retreat, a relação deles, os slams, as coisas... Eu não tenho condições. E é isso. Terminamos. Meu top 5 da Colleen Hoover, definitivo por enquanto, antes dela ter mais algum lançamento, né, sei lá, é Maybe Someday, Heart Bones, Maybe Now, Point of Retreat e todas as suas imperfeições. Com o coração quase entrando no top 5, né, estão no top 10, né, olha só. Mas eles estão só com o coração. A gente tem Slammed e Finding Perfect. E depois a gente chega no 5 estrelas, que a gente tem Maybe Not, One More Step, que é o conto Saint, Layla, Se Não Fosse Você, É Assim Que Acaba, Nunca Jamais, enfim, vocês estão vendo aí na tela tudo isso. Eu vou criar agora, quando eu terminar de gravar isso daqui, um negocinho de Instagram pra pôr no Stories, pra você marcar os que você já leu, pra facilitar um pouco a sua vida. E aí, se você quiser, vai estar lá no meu Instagram hoje, assim que esse vídeo for ao ar, eu já libero isso lá no Instagram também pra vocês. E é isso. Esse vídeo tá gigantesco, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês a conhecerem um pouco mais da Colleen, que é uma autora que eu admiro muito, que eu gosto muito da escrita dela.
e que eu li os 25 livros já publicados dela. Então esse é meu top 5 da Colleen e todos os outros livros colocados em ordem de preferência do melhor para o pior, na minha opinião. Sempre importante lembrar isso. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você de alguma forma, não esquece de deixar aqui embaixo um comentário, um like, se inscrever, porque todas essas coisas me ajudam muito e deu muito trabalho gravar esse vídeo. Eu sei que vai dar ainda mais trabalho editar ele por conta das gravações de tela. Mas é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, que é o vlog de leitura de Se Não Fosse Você e do Saint, que é o conto que faz parte de One More Step. Eu preciso tomar um antialérgico porque a rinite tá super atacada. E é isso, muito obrigada de coração e tchau!